Paz e graça para você ligado nessa emissora. Como sempre, às sextas-feiras, enquanto Deus permitir, estamos aqui fazendo Vejam Só Entrevista. E a entrevista de hoje é crucial para quem, de fato e em verdade, quer que a igreja que ele frequenta cresça. Se você não quer que sua igreja cresça, alguma coisa está muito errada, e não é com a igreja, é com você, né? Agora, apesar de todos os esforços que a gente faz, a maioria das igrejas locais, pelo menos as que eu conheço, não tem experimentado um crescimento significativo, às vezes até uma diminuição. A minha denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que tem 123 anos 123 anos de existência, é uma igreja antiga, está revendo pela raiz os métodos de crescimento de igreja, porque temos diminuído ao longo das décadas. E não é por falta de zelo, muito menos de esforço. Como eu disse na chamada, na maioria das vezes, na melhor das intenções, cometemos erros grosseiros, apesar de acharmos que estamos certos. O que há de errado em se fazer jejum, oração e evangelização para a igreja crescer? Nada. Mas, na maioria das vezes, isso não reflete em crescimento efetivo e eficiente da igreja, muito menos consistente. Muita gente que chega e há muito mais pessoas antigas que saem. Por quê? E como mudar isso? Conheci, por meio do esforço da minha denominação, o pastor José Campanhã. Conheci pessoalmente, já conhecia seus livros, né? E que tem se notabilizado por liderar no Brasil um movimento de reformulação do jeitão da igreja ser. Ele propõe uma igreja que ele chama de simples. Igreja simples. Paz e graça, pastor. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Paz e graça. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma alegria poder contribuir aí com o público que participa já com você há um tempo aí. O irmão é missionário da CEPAL há quanto tempo? 24 anos. Eu brinco que o cronômetro passa muito rápido. Parece que foi ontem, mas 24 anos. É mais ou menos a existência do Vejam Só também, né? Uhum. E o irmão se dedicou à gestão, tanto no mundo corporativo, quanto no mundo eclesiástico, né? Às vezes falar de gestão de igreja fica meio esquisito, né? E pela palestra que eu vi o irmão fazer lá em Poços de Caldas, aliás, um dia inesquecível, o irmão mesmo parece que mudou de posição ou de opinião, ou pelo menos de encantamento com essa questão da gestão eclesiástica. Estou certo? Certíssimo. Na verdade, é um aprendizado ao longo da vida, né? Eu tenho já 43 anos de ministério, né? Nunca imaginei que ia ter uma jornada tão longa e eu brinco que eu nasci na maternidade, mas nasci na igreja, né? Então já frequento a igreja há 65 anos e 9 meses, pelo menos. E acho que desde a adolescência tinha já alguns incômodos, né? Nossa igreja era uma igreja média, né? 150 membros e tal. E eu ficava olhando tudo aquilo acontecer, culto, escola dominical, aquelas coisas todas, e pensava assim, será que não vai acontecer mais nada, né, mais interessante aqui? É só apertar o botão agora e repetir isso toda semana? Mas naquela época acho que não tinha ninguém para responder essas inquietações de um adolescente. Então, pouco tempo depois, Deus deu aquele chamado irresistível, né, para me envolver com o ministério, fui estudar teologia e tal. Depois tive a oportunidade também de estudar administração, então eu brinco que eu tenho meia cabeça de pastor, meia de administrador, meio coração de cada um. E, de um lado, acho que uma descoberta que eu fiz no curso de administração foi que tudo estava na Bíblia. O pessoal do curso de administração só sistematizou ali, né? Então, lamento informar que não foi o Peter Drucker que inventou esse negócio de missão, visão, estratégia, etc., né? Jesus já ensinou isso muito antes. Mas, ao longo acho que dos primeiros 20 anos de ministério, eu fui muito naquela pegada que a gente aprende desde criança na igreja, né? Apesar de questionar, vamos dizer, não está acontecendo nada interessante, você aperta o botão e vai indo, né?
Então, comecei, nunca imaginei ser escritor, mas comecei a fazer alguns livros e aí, né, deu certo, até que eu fiz um livro de planejamento para igrejas, mas naquela mentalidade de estrutura, né, que eu chamo de mentalidade estrutural. Eu lembro que a minha esposa, a Raquel, sempre falava assim, a gente não sabe resolver problemas na igreja, a gente muda a estrutura, né? E eu fui nessa pegada durante muito tempo, gastei muito tempo da minha vida brigando por estrutura, criando estruturas, etc. Até que eu tive uma segunda linha divisória na minha vida, que foi entender o que era ser discípulo de Jesus, né? E isso não anula, assim, eu tive uma experiência de conversão aos 15, 16 anos mais ou menos, mas só aos 35, 36, depois de quase 17, 18 anos de ministério, é que entendi realmente o que era ser discípulo de Jesus, o que era fazer discípulos e qual o impacto disso na igreja. Dali para frente, isso mudou completamente a trajetória. Eu comecei a ver que o jeito que a gente fazia a igreja, a gente, em algum momento da história, né, alguns dizem há 80 anos atrás, o Dallas Willard diz que há 110 anos atrás, a gente perdeu a coisa dos fazer discípulos, do ser discípulo, fazer discípulos, que torna a igreja simples. A gente não precisa inventar um monte de coisas. E, a partir disso, foi que eu comecei a recalibrar aí a trajetória, não só minha, como também de olhar para, como você mencionou no início, a grande maioria dos pastores está acomodada num estágio só de manutenção. E eu falei, bom, acho que Deus me chamou não para ser o salvador da pátria, mas para pelo menos incomodar alguns no aspecto de repensar o jeito de fazer a igreja, né? Não estou dizendo que nós reinventamos a roda ou descobrimos qualquer... Não, é só voltar para a Bíblia, né, e olhar como Jesus propôs e comparar com o que a gente faz e a gente vai ver a diferença, né? Pastor José Campanha, ele frequenta, né, e deve fazer parte da equipe pastoral. Na verdade, você foi fundador, né, da igreja Red, em Indaiatuba, Red de Redenção. Isso, a Igreja Batista Redenção, e aí ficou conhecida como Igreja Red. Né? E o endereço lá, hein, irmão? A igreja funciona, na verdade, num colégio, né? O Colégio Polo e, aliás, o Colégio Progresso, melhor dizendo, numa das áreas da cidade, e é bem fácil de achar lá. E é de domingo? Domingos, 10 e 18 horas, a gente tem as atividades e durante a semana os grupos, etc. Maravilha. Bom, um dos livros que... eu tenho que pôr a enquete no ar, avisar você que está assistindo a gravação em tempo real pelo YouTube, pode mandar a sua pergunta, manda seu comentário que a gente insere aqui, né? O programa vai ser exibido no início de agosto, então até lá essa gravação não fica disponível para você, só nesse momento agora, tá? Que você pode mandar a sua pergunta e assistir a gravação. Depois da exibição, aí sim, aí você acessa o YouTube, tá bom? O livro Planejamento Estratégico para Igrejas, Como Construir uma Igreja Simples e Missional, do pastor José Campanha, está aqui. Esse livro aqui já tem a visão nova ou é o anterior? Já. Eu fiz a primeira versão dele há 22 anos atrás, mais ou menos. Que é aquilo que você mencionou. Isso. Estritamente estrutural, né? A igreja precisa ter isso, precisa ter aquilo e tal. E eu não sei se eu falo felizmente ou infelizmente, né? Mas desde lá até aqui, ele é o único livro voltado para isso na igreja brasileira, né? Gostaria que tivesse surgido outros, mas não surgiram. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a ser convidado para fazer um tipo de consultoria para igrejas, né? Que é aquilo que você mencionou no início. Parece meio estranho esse negócio. Por que uma igreja precisa de consultoria, né? Mas foi um processo muito interessante que acho que gerou esse aprendizado e depois de alguns anos, talvez uns 10, 15 anos mais ou menos, ajudando igrejas a melhorar, né, no todo, não só seu crescimento, mas sua gestão e várias áreas, foi que eu comecei a perceber um ponto comum. Todo mundo trabalhava basicamente com essa mentalidade que eu batizei de mentalidade estrutural. E aí, como a gente interage, especialmente na CEPAL e hoje na Envisionar, com inúmeras denominações, eu comecei a perceber que todos nós bebemos da mesma fonte. Desde a igreja mais tradicional, histórica, até a mais pentecostal, a gente trabalha com essa mentalidade estrutural. E aí, quando eu comecei a fazer
uma comparação disso, enxerguei uma coisa que é óbvia, né? Mas eu falo assim, que a gente acerta nas grandes coisas e erra no óbvio, né? Porque o óbvio, às vezes, está tão perto, você vai ler um negócio aqui, você não consegue, você tem que afastar um pouquinho. E acho que foi nesse período, depois de uns 10, 15 anos, eu afastei um pouquinho, comecei a olhar e falei, qual que é a mentalidade de Jesus? É uma mentalidade de processo. Discipulado é processo, você demora um certo tempo para investir e o Espírito Santo gerar transformação na vida de uma pessoa. Desenvolvimento de líderes é um processo, né? Jesus foi do discipulado ao apostolado, ou seja, do discipulado à liderança. Formar uma nova geração é processo e a gente trabalha basicamente com estrutura. E foi aí, então, que eu comecei a aprofundar essas pesquisas e falei, preciso mudar esse livro radicalmente. Acho que mudou uns 60%, 70%. Os princípios de administração, de gestão, são basicamente os mesmos, mas a forma de pensar a igreja, a forma de olhar para o futuro e planejar a igreja mudou completamente. Então, esse é um livro que ajuda pastores e liderança de igreja a pensar como que a gente planeja por processos, né? Pensando em discipulado, desenvolvimento de líderes, alcance da nova geração e assim por diante. Pastor, depois eu vou mostrar a igreja simples, mas o que o irmão chama exatamente de estrutura, do ponto de vista negativo? Eu não diria que... Eu não quero dar uma conotação negativa para a mentalidade estrutural. E não é só a estrutura de organograma, de prédio, de templo, etc. É uma mentalidade. A gente resolve tudo por meio de uma mentalidade estrutural. Como? Sei lá, a sua igreja não tem uma área de família ou de casais. Você fala assim, eu estou precisando ajudar os casais. Legal, o objetivo é bom. O que a gente faz? Ao invés de a gente pensar qual o processo que a gente usa para tirar os casais do ponto A e levar para o ponto B, a gente cria uma estrutura, ou seja, um ministério com casais, ministério com família, ou poderia ser qualquer outro, né? Aí a gente faz encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, etc. Resolveu o problema? Estou ajudando os casais? Não sei, mas está bombando, né? Então deixa quieto. Estamos fazendo. Estamos fazendo. Tá, entendi. Tá? Então, o que o irmão chama de estrutura é um esforço, até sincero. Sim. Mas que, na verdade, no fundo, a minha parte eu fiz. Exatamente. Mas não tem e resultado. A gente não avalia transformação. Quando eu bato bastante na tecla do discipulado, o discipulado gera transformação de vida. Quer dizer, não é o discipulado, é o Espírito Santo, obviamente, mas o processo de discipulado, ele gera transformação de vida. É impossível você ficar no ponto A. Você naturalmente vai para o ponto B, C e assim por diante. As igrejas que têm a mentalidade estrutural, elas estão sempre no ponto A. Entra ano, sai ano, você faz aquele acampamento, congresso, e como você falou, tudo coisa boa, né? Para mim, pessoalmente, né, trazendo um pouco para a experiência pessoal, depois de quase 18 anos de ministério, né, quando Deus começou a me apertar na parede e perguntar, Josué, quantos discípulos você fez? Eu começava a dar relatório para Deus. Senhor, eu fiz tantos congressos, acampamentos, escrevi livro, fiz palestra, e isso e aquilo, e... sabe aqueles programas de televisão de concurso, né? Resposta errada, quantos discípulos? E aí eu dava mais relatório. Não, senhor, meu pai foi tesoureiro da igreja, minha mãe, isso e aquilo. Até que chegou um ponto que eu não tinha mais o que responder para Deus. Quando eu estava lá no cantinho da parede, né, eu tive que admitir, não fiz nenhum discípulo ao longo da vida. Eu fiz muitas atividades, que é parte dessa mentalidade estrutural. Eu me esforcei demais, né? E Deus falou, legal, tudo coisa boa, tudo bem intencionado, mas a única coisa que eu pedi para você fazer é discípulos. E aí eu me lembrei bastante, eu tive um homem, um pastor que influenciou muito minha vida, que foi o Ari Veloso. O Ari foi meu professor na faculdade, depois eu tive o privilégio de conviver com ele na CEPAL como missionário, na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. O Ari falava, Jesus só pediu para a gente fazer discípulos. O resto a gente inventou tudo, né? Tudo coisa boa, mas que não gera aquele resultado de transformação, né? Eu conto sempre uma historinha, não sei se no dia lá em Poços de Caldas você lembra da história, né? De umas velhinhas que eram da nossa igreja. Né? Impactante, terrivelmente impactante. Pois é, quando eu fiz
grande virada aí, eu trabalhei alguns anos na denominação, né, por 15 anos mais ou menos, aí Deus levou a gente para Vitória para ser parte da equipe pastoral de uma igreja bem grande, 2.000 membros e tal. E mesmo com aquela insatisfação de deve ter alguma coisa a mais, mas eu entrei no jogo, né? Vamos lá. Então, era uma máquina violenta, né? A gente tinha, sei lá, 50, 60 classes de escola dominical e treinamento, mais isso, mais aquilo. E aí um dia me chamaram para resolver um problema, né? O problema era, tinha uma classe da escola dominical de 20 alunos, que ocupava um espaço de 30, e uma classe de 30 que ocupava uma sala de 20 apertadinho. E a pessoa perguntou, então, pastor, o que a gente faz, né? Num primeiro momento, eu achei assim que era pegadinha, né? Pastor novo e tal, né? Depois eu vi que ele estava falando sério. Eu falei, vai lá, né? E inverte as salas, né? Ele foi, tentou, não conseguiu, voltou. É melhor só ir lá, pastor. Eu fui lá, cheguei lá, tinham 3 velhinhas, né, sentadas, com o braço cruzado, pezinho batendo no chão, né? Eu disse, bom dia, irmãos. Elas disse, bom dia, o quê? Seu moleque, né? Eu já tinha uns 37, 38, foi até um elogio, né? Disse, mas qual o problema, irmãs? O problema, seu garoto, é o seguinte, nós somos alunas dessa classe há 57 anos. A nossa igreja era centenária, né? Então era natural um negócio desse. E a professora é a mesma há 50 anos. E você está vendo esse prédio aqui, ele foi construído há 45 anos atrás, e desde que o prédio foi construído, a gente usa essa sala, você está vendo essa cadeira? Então eu sento nessa cadeira, né? E aí vem você, um moleque, querendo que eu saia da minha sala, da minha cadeira. Bom, eu tinha lido isso no seminário, né? Mas nada como viver ao vivo e a cores. Eu falei, o problema é mais sério realmente do que eu imaginava, né? Elas não saíram da sala, eu dei um jeito lá de resolver o problema, tal, mas aquele domingo eu fui para casa profundamente incomodado, né? Primeiro, porque eu falei assim, elas estão estudando a Bíblia há 57 anos e não aprenderam o primeiro mandamento ainda. Ame a Deus, ame as pessoas. Estão precisando usar essa cadeira aqui. Eu vou para uma cadeira igual, só que em outra sala, mas eu posso abençoar a vida de alguém, né? Mas o que mais me incomodou, na verdade, foi assim, eu estou alimentando uma estrutura falida, né? Então, eu não posso continuar assim, né? Seria falsidade, deixa tudo como está, etc. E Deus usou essa e outras histórias que aconteceram para incomodar a mim, mais alguns, e a gente falou, bom, deve ter alguma coisa que nós não estamos fazendo, né? E aí eu lembrei dos ensinos do Ari Veloso, a gente voltou, conversou com ele, conversamos com mais um outro missionário americano que tinha vindo para o Brasil, que naquela época era meia dúzia de pessoas que falavam de discipulado, né? 30 e poucos anos, 35 anos atrás. E aí eu falei assim, bom, eu estou esperando que alguém me discipule, mas na verdade não vai acontecer, porque a minha geração não foi discipulada, as gerações anteriores não foram. Foi aí que eu comecei a pesquisar, nós perdemos isso há 80, 100 anos atrás. Então, vamos começar. Eu discipulo você me discipula, o Ari ensinou um pouquinho a gente, nós vamos errar num monte de coisa, acertar em outros, depois a gente vai aperfeiçoando. Isso foi a linha divisória, que eu comecei a entender processo, né? Não era, eu dava muito curso de liderança, treinamento e tal. Você dá um curso final de semana, e aí? O que mudou na sua vida? Bom, você aprendeu algumas coisas, mas você vai, põe o livro lá, põe o certificado na parede e sua igreja continua a mesma, né? Eu falei, bom, eu não quero fazer mais isso. Eu vou parar isso e vou tentar construir esse negócio, não vou chamar de novo, né? Salomão já disse que não tem nada novo, mas um negócio um pouco diferente de fazer igreja. E eu lembro que nos anos seguintes foi um processo de transformação incrível para mim, para todo mundo que estava na liderança. Começamos lá com meia dúzia, depois chegamos a 1.200, 1.300 pessoas no processo discipulado. Isso começou a impactar outras igrejas e mudou, né? Primeiro muda a gente, depois começa a mudar a igreja e a forma como a gente trabalha isso, né? Em cima disso tudo, foi feita uma pesquisa muito intensa nos Estados Unidos, nas igrejas norte-americanas, né? Por dois americanos, Tom Rainer e Eric Geiger, e eles produziram esse livro aqui, chamado Igreja Simples, né? Que é o resultado da pesquisa feita, mostrando de forma até exaustiva. A minha esposa acha muito cansativo. Ela abandonou a leitura do livro e está assistindo seus vídeos. Ok. Estou dedando a Tianinha aqui, né? E uma outra irmã do nosso grupo de discipulado, que depois de Poços de Caldas começamos o grupo de discipulado. Que legal. A professora Maria Eugênia, né? Ela achou
desencavou lá na internet todos os seus vídeos a respeito desse assunto, então está passando para o grupo. Que joia. Né? Então, o resultado, eu acho que só eu que estou lendo o livro, né? Além de assistir aos vídeos. Mas esse livro mostra de forma exaustiva, como eu disse, que o modelo estrutural pode ter todas as melhores intenções do mundo e pode ter sido construído da maneira mais santa possível. Ele não resiste à realidade de que a igreja não cresce de forma consistente, como no modelo simples de discipular. Cuja palavra-chave, tem 4 palavras importantes, depois você menciona, mas a palavra-chave é processo. Você falou já 4 ou 5 vezes. O que é exatamente esse processo, irmão? É olhar para o que Jesus fez com os 12. Essa foi assim, a melhor descoberta e a descoberta mais óbvia que eu fiz, né? Eu comecei a perceber que Jesus primeiro mudou a perspectiva deles, virou a chave, né, da visão deles a respeito da vida, de tudo que eles eram, dos relacionamentos, etc. E quando eu comecei pessoalmente a entender o que era ser discípulo de Jesus, aconteceu a mesma coisa. Eu lembro que, como eu tenho muitas ideias, né, às vezes eu chego em casa, a Raquel fala, quantas ideias novas hoje, né? E quando a gente começou o processo discipulado, eu lembro que ela falou assim, lá vem você com mais uma ideia nova, né? Vai conseguir fazer, né? Mas depois de, acho que quase um ano, eu lembro que a Raquel chegou para mim e falou assim, o que está acontecendo? Você está mudando, né? Tem algumas coisas mudando na sua vida, o jeito de me tratar nossos filhos, o ministério, a forma de pregar e tudo mais. Então, a primeira coisa que Jesus fez no processo foi isso, virar a chave sobre a visão da vida, de tudo. Em seguida, ele, nesse processo, começou a equipar os 12. Então, daria para a gente dizer assim, o treinamento prático, teológico, ministerial, foi ali na caminhada, né? Então, sei lá, quando Jesus, por exemplo, multiplicou pães e peixes para 5.000, foi treinamento prático ali, né? Ele já sabia o que ia fazer, ele vira para os 12, e aí, gente, como é que nós vamos resolver esse problema, né? Fica todo mundo ali batendo cabeça, não tem nenhum mercado por perto, né? Então, ele vai ensinando as conversas do barco, os milagres, foi um treinamento, vamos dizer, teológico e prático ao mesmo tempo, né? E o final do processo, se eu pular algumas etapas aí, o final do processo foi a bacia e a toalha, foi a liderança. Então, ele saiu do discipulado para a liderança, né? Do discipulado para o apostolado. E demorou 3 anos e meio. Jesus, né? Cara bom, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia. E a gente dá um curso de final de semana, eu olhava para mim e ficava com vergonha, né? Pedia, Deus, me perdoa, vou jogar uns negócios fora aqui que eu falava, porque, né, eu achava que ia treinar líderes num final de semana, ou num cursinho de 1 mês, né? E aí foi interessante que a gente viveu isso. Nós tivemos um primeiro grupo de pessoas na nossa igreja que foram aqueles que foram sendo discipulados, né, por nós, eu, a Raquel e outros e tal. E a gente caminhou junto por talvez uns 5 anos, mais ou menos. De início era o grupo de discipulado, depois passou a ser o grupo multiplicador, depois passou a ser o grupo líder do processo na igreja. E a gente entrou em áreas profundas da vida de cada um e, obviamente, a aplicação bíblica daquilo que implicava, né, na transformação de vida. Aí eu comecei também a virar a chave aqui do que era treinamento, né, do que era liderança. Falei, tão claro, Jesus mostrou, né? Primeiro o discipulado, depois a liderança, e essas são as 2 pontas do processo, e se não passar pela transformação de todas as áreas da sua vida, você não está habilitado para liderar no reino, né? Então, foi vamos dizer assim, uma guinada total, né? Eu não vou chamar 360, porque 360 agora você volta ao mesmo lugar, mas foi 180, né? De entender que a gente empurra as pessoas primeiro para a liderança, que foi também o meu caso, eu fui empurrado para a liderança, né? E se deu certo, muito bem, glória a Deus. Se não deu, arranja outro para pôr no lugar. Mas a gente não gasta esse tempo, não investe, né, esse tempo na vida das pessoas de caminhar com elas e mudar a perspectiva, mudar a forma de treinamento, gerar transformação na vida e depois chegar na bacia e na toalha, né? E quando Jesus chega na bacia e toalha, ele diz, bom, agora vocês estão prontos, né? E é interessante que Jesus
fez de uma forma tão profunda isso, que ele falou, bom, agora vocês podem começar a igreja. E aí daria para a gente brincar assim, dizendo, um dos 12 perguntando, então, senhor, que roupa o senhor vai querer vestir para tirar foto para o Instagram, para começar a igreja de Jerusalém? Né? Ele disse, não vou estar aqui não. Como assim não vai estar? Eu estou voltando para o céu esse final de semana. Né? E aí eles talvez fiquem naquela dúvida, Jesus fala, vocês estão prontos, vocês passaram pelo processo, a vida de vocês foi transformada, né? Teve altos e baixos, então... No curso de administração até tinha uma piadinha, né, sobre treinamento de equipe de liderança de Jesus. Né? Depois de 3 anos e pouco, um traiu, o outro negou, os outros 10 fugiram. Que maravilha. Então, teve altos e baixos, mas depois disso, eles se levantam, né, para aquilo que Atos 18-20 diz, um ministério que aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Né? E a gente pensa que liderança é só sucesso. Né? Não, tem os altos e baixos nessa jornada, mas é por meio delas que a gente aprende. Né? Então, para mim, essa foi outra mudança crucial, pensando no processo de capacitar líderes. Né? Ele começa com o discipulado e depois ele atinge o ápice da bacia e da toalha. Né? Com o Espírito Santo coroando o processo. Exatamente, sempre. Né? Começa nele e termina nele. Né? Maravilha. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor, que é quando a gente voltar do intervalo, o senhor vai retomar, tá? O Juan Carlos Ortiz, não sei se é porque ele era argentino, nos anos 70 ele escreveu o livro O Discípulo. Isso. Né? Mas talvez por ser argentino ninguém deu bola para ele aqui no Brasil. Eu li esse livro na faculdade. Então, aí você vai falar que descobriu o discipulado depois, bem esquisito, né? Mas já a gente retoma isso. A intenção da pergunta é mostrar que muitas vezes coisas realmente impactantes e solucionadoras estão debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga, né? Você, obviamente, está se interessando em conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Isso é crucial para conhecer, por exemplo, o que Jesus fez com os discípulos. Entre em contato com a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem cursos bíblicos profundos e diversificados com diversos níveis e com diversas aplicações. A AGRADE tem vários cursos. Então, 3115-0819 é o telefone em São Paulo para você se informar durante o horário comercial. Você vai falar com alguém, expor o que você precisa e tal, e receber informações. E também usa o site agrade.com.br. Lá você vai ter um leque de informações, né? E vai poder conversar depois melhor. Tá? Os cursos da Agrade, vários deles são em plataforma EAD, ensino à distância. Então, você pode fazer onde você estiver. Outros são presenciais, outros são mistos, como você preferir. Enfim, procura a Agrade, tá bom? E arranja um tempinho aí para passar pelo site da HIT TV e dar suas sugestões a respeito do Vejam Só Entrevista, quem você gostaria de ver entrevistado aqui, fazer críticas ao apresentador, tudo é válido, tá? Você decide. A gente vai para o intervalo, volta já. Olha, além da Agrade, que pode te ajudar com as instruções a respeito da Bíblia e do ministério, tem o Shopping do Povo, onde você vai encontrar o que você precisa, tanto em termos de literatura, quanto em termos de objetos para ajudar você a ficar bonito e bonita e viver a vida de fé. Entre os objetos, a cobiçada caneca do Vejam Só. Eu levei mais de 20 anos para ganhar a minha. Você pode ganhar por sorteio. É só mandar a sua foto aqui com o seu nome e a cidade onde você mora e o estado, e a gente vai fazer sorteio e o Shopping do Povo vai te mandar uma caneca dessa daí, tá bom? Quem não quiser esperar o sorteio, vem para a Avenida São João, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, você tem o Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Lá você vai encontrar tudo que eu estou falando e muito mais, tá bom?
onde fica a Igreja da Graça, sede de São Paulo, a 150 metros da Estação República do metrô, Avenida São João, 899. Muito fácil de chegar, tá bem? Duas pessoas, hoje a gente vai mostrar a foto delas aqui. O Robério Menezes, de Sátiro Dias, na Bahia. Valeu, Robério. Grande abraço para você. Deus te abençoe. Ó, faz que nem ele, bate a foto enquanto ele está assistindo ao programa. E o Anderson Nascimento, aqui de São Paulo, é nosso telespectador também. Grande abraço para você, Anderson. Eu acho que eu estou... Olha só. É uma foto até recente. Legal. Grande abraço para você. Bom, irmão Josué Campanhã. O Juan Carlos Ortiz, na década de 70, lá na Argentina, escreveu O Discípulo. Eu vou aproveitar que você vai comentar isso e já emendar a pergunta que não quer calar. Quando você fala de discipulado, você está falando de curso? Acho que essa é uma grande confusão que todo mundo faz, né? Infelizmente, acho que ao longo do tempo, por não sabermos o que era discipulado, nós, dentro da mentalidade estrutural, fomos inventando umas coisas e uns jeitos de fazer discipulado, ou pelo menos de tentar. Então, algumas igrejas consideram que discipulado é um curso, algumas igrejas consideram que é a classe para preparar para batismo, e tem a outra ponta que é tão radical que o discípulo precisa até pedir para ir no banheiro, né? Nada disso é discipulado, né? Discipulado, acho que talvez, eu gosto de duas expressões bem simples, né? O primeiro é vida na vida. E uma segunda definição de discipulado é transfusão de vida. Transfusão de vida, gostei. Transfusão de vida. Essa é uma das que mais me impactam, assim, que eu gosto de usar. Porque se você sofre um acidente, ou se você tem, sei lá, qualquer problema de saúde, você está internado, está perdendo, né, toda a sua atividade e tal, o que você precisa? Transfusão de sangue. Alguém foi lá, doou, o sangue está ok, injetou aqui, você começa a recobrar sua vida. Eu diria que discipulado é isso, é transfusão de vida. E eu lembro que a minha tendência inicial, quando a gente começou o processo de discipulado na igreja, era colocar ele dentro da caixinha, né? Nós vamos ter uma revista, um livro, nós temos que estudar isso aqui, mas isso é escola dominical, mentalidade estrutural, né? E aí eu falei, não, peraí, não é isso. Nós precisamos de material, porque para fazer vida na vida ou transfusão de vida, eu tenho que ter alguma coisa para dar, ninguém dá o que não tem, né? Então eu falei, nós precisamos da Bíblia, precisamos de algum referencial inicial, então nós pegamos alguns referenciais na época, mas eu falei assim, diferente da escola dominical, por exemplo, né, e não estou jogando a escola dominical aqui no bebê com a água do banho fora, né, mas diferente da escola dominical, eu não quero só avançar para o próximo livro, para a próxima revista, como aquelas irmãs que estavam estudando a Bíblia há 57 anos, né? Enquanto a gente não estiver praticando isso aqui, enquanto isso não transformar a nossa vida, nós não vamos para a etapa 2, 3, 4, etc. E a gente usou isso lá atrás, eu uso isso hoje sempre, né? Aí eu vou me permitir aqui contar uma história, que é a história do Sandro, que era da nossa época lá no início do discipulado. O Sandro se converteu, né, dentista, Universidade Federal, cabeção, etc. E aí a gente começou o processo de discipulado com ele. Bom, do ponto de vista intelectual, ele fazia tudo que a gente pedia. Ele leu o livro, ele memorizou os versículos, ele preencheu tudo, etc. Transformação de vida, bem pouco. Aí eu lembro que eu chamei o Sandro para tomar uma água de coco lá na praia, eu morava em Vitória na época. Eu disse, Sandro, do ponto de vista intelectual, 10. Transformação de vida, eu não estou observando. Pode ser que eu não esteja enxergando, mas eu não estou observando. Ele ficou até meio bravo comigo, né? Falou, a minha sugestão é, repete essa primeira etapa outra vez. Aí, acho que pela autoridade e tal, ele foi e repetiu. Segunda vez, ele intelectualmente 10 outra vez. Em termos de transformação de vida, talvez tenha pulado aí para uns 30%, 40%. É difícil avaliar em percentual, mas só estou dando um referencial. Eu chamo o Sandro para 2 águas de coco agora, né? Ô, Sandro, é o seguinte, você foi muito legal, mas eu sugeriria você repetir outra vez, porque ainda não chegou lá, né? Ele ficou menos bravo nessa segunda vez, repetiu, 3. Na terceira vez, ele talvez tenha chegado assim a 70% em termos de transformação de vida, naquele mesmo conteúdo ali. Aí eu chamei ele para o almoço, agora que a água de coco já não resolvia, né?
Quando eu chamei, ele falou, Josué, não precisa falar, não, já entendi o que você estava tentando dizer desde a primeira vez. Eu preciso passar por essa etapa outra vez, porque agora que está me caindo a ficha dos ajustes que Deus quer fazer na minha vida, do que Ele precisa transformar e tal. O Sandro repetiu 4 vezes a primeira etapa. Mas 5 anos depois, o Sandro era meu braço direito, ajudando a coordenar o processo de discipulado na igreja. E aí eu lembro que anos depois, eu vivi uma outra experiência bem diferente, já agora na CEPAL, né? A gente tinha um missionário que trabalhava com esportes e tal, e um dia eu estava com ele, né? E aí chegou uma senhora da igreja com um garoto assim, de uns 6, 7 anos, falou, ô, seu Zé Roberto, será que dá para meu filho um dia ser craque do Real Madrid, do Barcelona? E ele era grandão, ele deu uma olhada assim para o menino, quantos anos tem? 7, muito velho, tinha que ter começado aos 3. Que é isso? Aí eu virei para ele, Zé Roberto, você está dispensando? Sim. Esse menino agora já deve saber dar uns passes, fazer uns gols, ele acha que ele é craque, ele não vai aprender os fundamentos. Então tem que começar muito cedo, quando é uma página em branco ainda, para você aprender os fundamentos. Depois você vai fazer o gol de placa, driblar, etc. Eu falei, nossa, isso aqui tem a ver com discipulado. Talvez, e aí fazendo a conexão com o livro do Juan Carlos Ortiz, né? Eu lembro que eu li esse livro em 79, quando eu entrei na faculdade. O Ari Veloso foi meu professor e explicou o que era discipulado, mas eu estava tão travado ali na mentalidade estrutural que você tenta pegar aquilo, como Jesus falou, colocar o vinho novo no odre velho. Não vai funcionar. Esse final de semana eu estava numa cidade da Bahia e o pastor falou assim, nossa, eu perguntei, vocês têm discipulado? Sim, temos. Lá na classe da escola dominical. Eu falei, lamento informar que você só deu uma maquiada, né? E eu perguntei, há quanto tempo? Já tem uns 3 anos. Alguém mudou de vida? Ele, né? Então. Quando fala então, você já sabe que não aconteceu nada, né? Então, acho que pelo fato de a gente ter ficado muitas décadas dentro da mentalidade estrutural, a gente vai precisar um tempinho, não vou dizer que é o mesmo número de anos, mas a gente vai precisar um tempinho agora para desintoxicar daquilo, virar a chave. E eu digo por mim mesmo, para mim foi muito difícil virar a chave de algumas coisas, permitir que Deus ajustasse a minha vida. Não era só fazer coisas para Deus, mas assim, o que eu realmente sou em termos de ser discípulo, que diferença isso faz na minha vida, nos meus relacionamentos, etc. Então, é uma migração lenta essa, ela é um processo também, até a gente entender, agora estou entendendo o que é ser discípulo. Aí vem o segundo desafio, como é que eu começo a multiplicar isso, fazer discípulos, né? É muito interessante, a gente criou um programa, depois de muitos anos de aprendizado, que chama Discípulia, ajudar a igreja a criar uma cultura de discipulado, né? E eu me lembro que uma das igrejas que a gente fez esse processo, um tempo atrás, é uma igreja em Brasília que só tem autoridade nessa igreja, né? Coronel, procurador. E o grupo que estava participando, quando chegou esse momento, vocês entenderam que é ser discípulo? Entendemos, tá? Agora vamos começar a vivenciar isso. Dava dor de barriga no pessoal, borboleta no estômago, porque uma senhora falou, eu estou há 35 anos na igreja, eu nunca chamei alguém para um relacionamento. Eu venho no culto, vou na classe, faço isso aí. E era um desafio para eles. Eu falei, mas gente, vocês são autoridades, vocês não deviam ter esse medo. E aí eles conseguiram vencer aquela barreira, foram, né? 3 meses depois, quando a gente voltou para a próxima etapa do programa, o maior impacto da vida deles era dizer assim, eu nunca imaginei que Deus ia usar a minha vida para gerar transformação na vida de alguém. O Espírito Santo ia usar o que Ele fez em mim para gerar impacto no outro, né? E eu digo que para mim foi a mesma coisa. Relacionamento para mim era assim, né? Ainda mais pastor, né? Não abre nada com ninguém porque isso pode ser usado contra você depois, né? Então, acho que por isso a gente começou a ouvir na década de 70 sobre discipulado, mas só agora, 30, 40 anos depois, que a gente está começando a virar a chave. Quando você fala de discipulado, você fala em etapas, por exemplo, esse hoje auxiliar, mas foi dentista, fez 4 vezes a primeira etapa. Onde a gente acha essas etapas? Você está se referindo a um método impresso, né? Algo parecido com isso? Ou, eu já vou fazer 2 perguntas que assim você já responde, né? E como é que você vê esse negócio que ficou moda também, igreja em células? Tá. Isso? É discipulado ou não? Excelentes perguntas, todas de $1 milhão, né? Vamos lá.
Bom, eu tive o privilégio, junto com a Raquel, de participar, acho que desde o início no Brasil, de todos os treinamentos e novos modelos de ministério. Desde quando o Armando Bispo começou rede ministerial, que ele nem considerava um modelo, né? Depois células, propósitos, MDA, DNA e vai por aí afora. Ao longo dos anos de consultoria com igrejas, denominações, eu comecei a fazer a separação, vou chamar aí das águas, né? Porque as duas coisas começaram a avançar mais ou menos ao mesmo tempo. O conceito, a cultura do discipulado e os modelos de ministério. Como a gente foi formado numa mentalidade estrutural e a gente gosta disso, a gente pegou a mentalidade estrutural e colocou ela acima do discipulado. Então, eu já dei consultoria para igrejas que implementaram células, por exemplo, fizeram a lição de casa direitinho, foi jóia, a igreja cresceu e tal. Aí, quando eu voltei 10 anos depois lá para avaliar, eles me disseram, Josué, não fizemos uma outra lição de casa, a do discipulado. As células começaram a virar estrutura, os líderes se cansaram, gerou exaustão. Por quê? A gente pegou um novo tipo de estrutura, mas a gente não virou a chave aqui. Então, eu aprendi o seguinte, que se você tiver um processo de discipulado na igreja, eu já vou detalhar um pouquinho isso, se tiver um processo de discipulado que mude a cultura da igreja, a cultura das pessoas, você pode ter célula, pode não ter célula, pode ter pequeno grupo, pode ter o que for, vai funcionar. Se você tiver só célula, pequeno grupo, etc., e não tiver discipulado, isso vira só mais uma estrutura. Eu posso te dar uma lista de 10 igrejas que tiveram aquele boom de crescimento e depois perderam isso porque faltou a tarefa de casa do discipulado. Agora, o que é o processo de discipulado? Bom, se a gente fizer uma comparação, pegando um pouquinho para trás, o nosso processo de conversão. A gente tem aquele dia que a gente lembra, foi o dia que eu levantei a mão lá na igreja, o Espírito Santo falou comigo e tal. Mas aconteceu ali? Não. Começou muito antes. O Espírito Santo vem desenvolvendo um processo na sua vida. Ele te aperta aqui, ele te incomoda ali. É um negócio que você fazia, que agora você faz, você começa a se sentir mal. O outro que você não fazia, você passa a fazer, aí você se sente bem. Até que chega um ponto que o Espírito Santo aperta, pronto, você jogou a toalha, foi o dia da sua conversão. Acabou aí? Não. O problema é que parece que a gente desliga o botão aí. O processo deveria continuar. Então, o processo de discipulado deveria levar a gente a entender os dons do Espírito, os frutos do Espírito e toda a jornada que ele deveria trabalhar na nossa vida até a morte, né? Vai ter aquele período mais intenso que eu sento com alguém que acabou de se converter, que é um bebê na fé, e eu digo, bom, vamos olhar a sua vida e vamos olhar o que você precisa aprender da Bíblia, quais áreas Deus quer trabalhar, etc., né? Então, se a gente pega, por exemplo, os frutos do Espírito, amor, gozo, paz, domínio próprio. Quanto tempo demora? São uns 20, 30 anos para Deus trabalhar bem isso na nossa vida, né? Eu estava até com a minha esposa no médico um tempo atrás e o médico falou para ela, a senhora precisa começar a usar esse remédio. Ela falou, tá bom, doutor, quanto tempo? Ele falou, até um dia antes de morrer, tá bom. Remédio de pressão é isso, né? Quando ele falou isso, eu falei, é um excelente exemplo para o discipulado. Quanto tempo dura o discipulado? Até um dia antes de morrer. Vai ter aquele 1, 2 anos, 3 anos ali inicial, mais ou menos como Jesus e os 12, que alguém investe intencionalmente em você, te ajuda a dar os passos, pega na mão e diz, vem aqui, vamos estudar a Bíblia junto, vamos pegar alguns materiais e estudar junto, vou te ajudar nas suas crises, nas suas lutas. Eu lembro um casal na nossa igreja que se converteu, e aí eles queriam se batizar logo. Quando eu olhei, ele estava no 4º casamento e ela no 3º. E esse casamento já estava para arrebentar. Não, para tudo aí, vocês não têm que estudar doutrina agora. A gente precisa fazer um processo intencional na vida de vocês. Primeiro para salvar o casamento, depois ver como é que está o relacionamento com os filhos, depois você vai entrar em outros temas. Talvez demore 1, 2, 3 anos isso, para tirar vocês do ponto A, levar para o B, para daí depois vocês crescerem. Então, eu diria assim que o discipulado basicamente é ajudar a pessoa a aprender a se autoalimentar. A gente tem 3 netas, né? A nossa neta mais nova, até um tempo atrás, ainda precisava colocar comida na boca. Aí foi para a fase seguinte. Não, vovô, deixa que eu sei. Colocar metade fora, metade dentro.
Agora ela já sabe tudo dentro. E agora ela já sabe usar o garfo e a faca. Quando eu vou cortar a carne para ela, não, vovô, eu sei. Né? Isso é o discipulado, é levar alguém à maturidade, né? O relacionamento em Cristo. Mas a pessoa aceita. Um exemplo bem concreto. Esse cara que está no quarto casamento. Ei, mas quem é o pastor para vir se meter na minha vida íntima? Aconteceu exatamente isso. Né? E ele era advogado ainda, então a discussão era mais dura. Né? E aí eu basicamente usei algumas perguntas, né, que incomodam a pessoa. Falei, ó, se você acha que você resolveu tudo já na sua vida, você está no quarto casamento e quase para acabar. Você dá conta de resolver isso? Não seria interessante alguém ajudar você? Eu não vou interferir na sua vida, mas eu quero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e tal. E oração. Né? Comecei a orar por eles, depois de 1 ou 2 semanas, ficou meio bicudo comigo primeiro, depois de 1 ou 2 semanas ele voltou, acho que né, preciso de ajuda. E eu lembro que uns 8, 9 meses depois que tinha passado essa primeira etapa, aí ele e a esposa vieram, me abraçaram chorando, dizendo, obrigado porque você não desistiu da gente. E aí eu vou colocar um princípio aqui que eu aprendi, né, que é polaridade, né, um polo positivo e um negativo. Eu não desisto de ninguém, mas eu ajudo quem quer. Eu tento fazer perguntas que incomodem a pessoa, que desafiem a pessoa. Eu abro minha vida, que era uma coisa que eu não fazia. Né? Então, Deus precisou, no processo discipulado, me apertar muito para isso. Né? Então, eu coloco, ó, já vivi situação assim, eu já experimentei isso ou aquilo, então eu não estou aqui querendo simplesmente ensinar algo teórico para você, mas pela própria experiência de vida, talvez eu possa te ajudar. Né? E tem pessoas que eu estou orando há muito tempo por elas, ainda não caiu a ficha, né? Outras, às vezes, acontece mais rápido, e isso proporciona discipulado. Então, eu tentei criar um jeito assim, bem simples de explicar o que é discipulado na palma da mão. Né? Então, primeira coisa, discipulado é relacionamento. Esse é o dedo que mais fácil se relaciona com todos os outros. Esses dois, você precisa dar uma ajudinha, esse aqui, esse... Então, discipulado é relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus, depois, relacionamento com alguém. Segundo, discipulado é caminho. Esse dedo sempre indica o caminho. Quando você pergunta o nome da rua ou coisa desse tipo. Jesus fala, eu sou o caminho. Então, eu entro no caminho com ele, alguém atrás de mim, nós dois estamos seguindo Jesus. Terceira coisa, o dedo mais alto da mão, né? Apesar de chamar médio, é o mais alto aqui. Discipulado é indicar a missão de vida. Ajudar a pessoa a descobrir a missão de vida dela associada com a missão de Deus. Depois disso, discipulado é compromisso. Esse é o dedo da aliança. Seja aos 15 anos de idade, aliança de compromisso, seja como essa, 43 anos que está aqui. Então, discipulado é um compromisso para a vida toda, com Jesus e com pessoas que eu vou influenciar. E a gente chega no mindinho aqui, né? Minha avó chamava de minguinho, né? O minguinho é o servo, é o menor de todos. Como que Jesus termina o processo discipulado? Com a bacia e a toalha. Vocês vão servir. E quando ele começa o processo discipulado, venham e me sigam, vamos nos relacionar, eu vou te indicar o caminho, vou despertar vocês para a missão de vida, vou levar vocês a um compromisso com Deus e depois vocês vão se tornar servos. Por isso que, discipulado, usa material, pode ter uma trilha, pode ter um processo maior, pode ter um currículo, mas, na verdade, ele passa por esses passos bem práticos e interativos. Né? E isso faz com que a gente sempre esteja orando assim, Senhor, acabei um processo discipulado com alguém, qual é a próxima pessoa, né? Que o Senhor quer me usar para gerar impacto? E quando isso se torna a cultura da igreja, né? É interessante, aí fazendo uma ligação com a administração, né? Toda igreja normalmente tem lá missão, visão, valor, a plaquinha de valores, né? Mas ninguém escreve a cultura. E a cultura está por detrás de tudo isso. Né? E a nossa cultura tem a ver com estrutura, eventos, atividades, tradições, eu não diria tradições, mas tradicionalismos, né? Porque tradição é uma coisa boa, mas tradicionalismo não. E quando a gente muda, então, ou proporciona a mudança de cultura para uma cultura de discipulado, tudo isso muda. Como eu te falei, eu tive o privilégio de ser usado por Deus para implementar uma cultura discipulada numa igreja centenária. Né? Eu não precisei brigar... Está tendo de novo. Pois é. Eu não precisei brigar com ninguém.
chegar lá, vai acabar a área tal. As pessoas chegavam e falavam para mim, José, pode acabar com esse ministério aqui, não faz nenhum sentido isso aqui, nós estamos perdendo tempo há 20 anos nesse negócio. Mas de início, quando eu tentei mudar algumas coisas, resistência. Né? Porque eu estava tentando mudar a estrutura. Mas quando o Espírito Santo muda a cultura das pessoas, muda a cultura da igreja, aquilo se perpetua. Né? Que bênção. Tem várias perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo pôr todas, né? Wagner, de Santo André, São Paulo. Um abraço, Wagner. Pastor Josué, hoje existe uma pressão muito grande para a igreja ter luzes, shows e grandes estruturas para atrair pessoas. As igrejas simples conseguem competir com isso e reter os membros de verdade? Excelente pergunta. Depois, eu acho que de uns 5 ou 6 anos que eu estava dando consultoria para igrejas, um dia eu me deparei com algo mais ou menos assim, como essa pergunta. Eu comecei a ajudar inicialmente algumas igrejas que estavam implementando propósitos, né? E tinha muitas igrejas que cresciam, né? Passava por coisas, não exatamente como mas mudar de lugar, ir para o lugar, para a rua mais chamativa da cidade, etc., né? E eu comecei a observar igrejas que estavam usando aquele modelo e estavam indo mal. Depois comecei a ajudar igrejas que estavam implementando células. E eu podia dar uma lista de 10 igrejas que estavam indo muito bem e 10 que não estavam indo bem. E assim foi. Até que eu cheguei num momento que, assim, de início eu falei, bom, acho que Deus está abençoando propósitos. Depois eu falei, acho que Deus está abençoando propósito e células. Né? E depois cheguei num outro modelo. Até que eu cheguei numa igreja que não tinha modelo nenhum. E que estava fazendo umas coisas interessantes, estava indo bem, e uma outra igreja que estava fazendo as mesmas coisas estava indo mal. Aí eu falei, não, minha pesquisa está errada, eu estou fazendo a pergunta errada. Aí eu parei de perguntar se o modelo é que fazia a igreja crescer, se pintar a parede de preto, ter show. E aí eu depois cheguei a várias conclusões, mas 2 principais. Parece que Deus pergunta para a liderança e para o pastor, vocês querem me obedecer? E quando eles dizem, ok, Deus faz uma segunda pergunta. Vocês querem implementar a minha visão para essa cidade? Eu tenho um plano para essa cidade. Vocês querem ser usados por mim para realizar esse plano? Quando você diz ok, Deus fala, então vou te abençoar. Aí, como a gente é cabeção, né, quer perguntar qual é a estrutura, qual é o material, a gente pergunta para Deus, Senhor, qual é o modelo? E Deus diz, não sei, escolhe qualquer um. Eu vou te abençoar mesmo. Porque o que está antes do modelo é se você quer obedecer a Deus e se você quer executar a visão de Deus. E aí eu comecei a olhar esse padrão de forma geral. E ele acontece em igrejas históricas, tradicionais, pentecostais, independentes. Não é se você pintou a parede ou não. Eu brinco hoje, né? A briga hoje se a parede vai ser preta, se vai ter luz. Na minha época, a briga era a mesa de ping-pong, se podia entrar bateria ou não. Sempre vai ter uma briga, assim, ou algo assim. Mas não é isso que define se você vai crescer ou não. E na pandemia, especialmente, eu poderia dar um último dado que responde a essa pergunta. Na pandemia, várias igrejas que eu ajudava, os pastores começaram a usar a expressão assim, Josué, eu tenho 2 igrejas. Eu comecei um processo discipulado antes da pandemia, na pandemia ninguém parou. Ninguém ficou perguntando, pastor, quando é que volta o culto, quando é que volta o Kids, etc. O pessoal continuou discipulando, mesmo online, continuou apoiando as pessoas, etc. E a igreja continuou crescendo. Mas esses pastores também me disseram, aquela parte dos membros que ainda não entenderam, eles estão toda hora perguntando, pastor, quando é que volta? Quando isso? Quando aquilo? O que o senhor vai fazer? Etc. E eu comecei a perceber a distinção, não de modelos. Né? Você pode usar qualquer modelo, a parede preta, branca, célula, propósito, modelo nenhum. A questão primeiro é se você quer obedecer a Deus. Segundo, se você quer executar a visão de Deus para aquele lugar onde você está. E eu diria, terceiro, se você vai fazer a única coisa que Jesus mandou, discípulos, né? Tornar a igreja simples. Né? E isso é que cria a ligação, a conexão. Essas pessoas não vão querer sair da sua igreja porque abriu uma outra ali, que a parede é desse jeito ou daquele, tem mais luz ou menos luz. As pessoas hoje estão procurando coisas simples, bíblicas e que gerem transformação de vida. Transformação. Exatamente, essa é a palavra. Pastor Moisés, da IGD Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, pastor Moisés. Acompanhando a gravação da entrevista. Louvado seja Deus.
O Fernando de Osasco. O senhor acha que uma igreja que não está crescendo em quantidade de membros está doente? Ou o crescimento espiritual pode acontecer sem que os números aumentem? São duas perguntas excelentes. Eu lembro que eu ouvi um tempo atrás uma expressão que dizia o seguinte, tudo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável. Aí eu fui entender melhor e a explicação é a seguinte, tudo que cresce, tudo que é saudável cresce. Então, uma criança que recebe amor, boa alimentação, carinho da família, vai crescer e se desenvolver. É um processo. Você não acelera o crescimento de 2 para 10 anos, é um processo. Mas nem tudo que nem tudo que cresce é saudável. Um tumor, por exemplo, cresce, mas não é saudável. Acho que hoje a gente confunde muito a questão de crescimento. Se a gente olhar para a igreja primitiva, houve um crescimento ali e depois um esvaziamento. Talvez um grande problema hoje de muitos pastores e igrejas é que a gente quer o crescimento e quer ele para a gente, né? A nossa igreja lá em Vitória, por exemplo, depois que teve esse crescimento no processo de discipulado, teve uma diminuição anos depois. Houve alguns problemas, o pastor ficou doente, acabou falecendo e tal, mas Deus usou todas aquelas pessoas que estavam no processo de discipulado para levá-las para outras igrejas, outros estados e outras nações. Igual Jerusalém. Exatamente. De início, eu, cabeção aqui ainda, né, estrutural, eu fiquei triste. Eu falei, o que está acontecendo? Eu fracassei, né? Eu já tinha saído de lá e eu me sentia um fracassado. Até que um dia, Deus mandou alguém para dizer assim, Josué, você ajudou a liderar um grande centro de treinamento igual a igreja de Jerusalém. E hoje, quando eu olho, tem gente espalhada daquela geração pelo mundo todo. Glória a Deus. Então, a gente também precisa nomear bem o que é crescimento, né? A igreja de Jerusalém, depois de ter crescido, ela teve que passar por uma crise para entender o que Deus queria, né? Ele falou, façam discípulos no mundo inteiro. Eles estavam só ali, né? E Deus teve que mandar perseguição para espalhá-los, né? Então, a igreja que investe naquilo que Jesus mandou vai crescer. Agora, não se iluda que tudo vai ficar ali, porque se tiver gente que ainda não entendeu isso, Deus vai pegar essas pessoas como um grande centro de treinamento e mandar para outros lugares para que abençoe outras vidas, né? Glória a Deus. Infelizmente o tempo acabou, aliás, eu já estourei faz tempo. Desculpa, eu falei muito. Imagina, em absoluto. Muito obrigado, pastor Josué Campanhã. Quem quiser entrar em contato com ele, todos os contatos foram publicados ao longo da entrevista e continuam à sua disposição no Instagram do Vejam Só. Tá? Então pode convidar que o pastor Josué vai receber o seu convite. Muito bom. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá.